Bem, quais são as opções? Quais são as opções? P, se, porque não é verdade, isso aqui não é verdadeiro, não é? P, se que, tá? Desculpe, nada de verdadeiro quando você falou. P, se que, quando eu boto, isso aqui é P, desculpe, isso aqui é P, se que. E isso aqui é, até eu estou me confundindo, né? Ó, como é que se lê isso? Como é que se lê isso? P, se que. E como é que lê isso? Que esse P vai de outra forma. P, somente se que. Não. Aqui, eu me confundi, perdão. Esse aqui é ler como é que se lê? Como é que se lê? Que, se P. E como é que se lê isso? É que se P. E esse aqui, qual é? Não, que somente se P. Portanto, como é que fica a leitura aqui? Qual é? P, se e somente se que. Vamos trocar. Aqui é. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui diferente. Em vez de ser somente se, aqui é P, se que, não é? Não é? E essa aqui, qual é? P, somente se que. É que se P, mas é também P somente se que. Então, quando eu junto as duas, P, se e somente se que. Entenderam? Ou quando e somente quando. Ou, simplesmente, você escreve assim. P é equivalente a quê? Entendido? P é equivalente a quê? P. Ou então, só assim, ó. P equivale aqui. Tá? São três formas de se ler a equivalência material de P com Q. Sendo que a equivalência material ela é comutativa. Tá? Tá? Então, olha, P se somente. Ou então, tem mais uma. P é o quê? É necessário e o que? Suficiente para quê? São 4 formas de você ler, aliás, 5, né? 5 formas de você ler a equivalência material. Tá bom? Agora, no cálculo, ou em qualquer aplicação da lógica, você tem essa terminologia aqui, ó. Que não é uma terminologia da lógica, porque a lógica trabalha com todo tipo de proposição, né? Proposições falsas e verdadeiras. Mas quando eu estou no cálculo, as proposições são as proposições que são o quê? Verdadeiras. Então, no cálculo, na álgebra, tá certo? Quer dizer, fora do cálculo, você tem isso aqui, ó. Sejam P e Q proposições. Nós dizemos que P implica que ou que se P, ou P somente se que, as fórmulas. Nós dizemos que P implica que quando
esta proposição aqui, esta implicação é verdadeira. Então, isso é a forma de se falar lá dentro do cálculo. Do cálculo, da análise, você diz que P implica Q quando a implicação é verdadeira. Nós dizemos que P é o quê? É equivalente, ou equivale, é equivalente a Q quando a equivalência material, essa equivalência material é uma proposição o quê? Verdadeira. Para entender o que eu falo, tá? Entendeu? Lembrando que uma equivalência pode ser falsa, uma implicação pode ser falsa. Mas lá no cálculo, nós usamos essa frase aqui. Nós dizemos, dadas duas proposições P e Q, nós dizemos que P implica Q quando a implicação é verdadeira. Nós dizemos que P é equivalente a Q quando esta equivalência é verdadeira. Tá bom? Sabendo que dentro da lógica eu tenho implicações verdadeiras e implicações falsas. Equivalências verdadeiras e equivalências falsas. Por isso é que tem isso aí. Tá bom? Tá? E no cálculo só interessa as proposições verdadeiras. Na análise também. Tá? Mas eu preciso dos argumentos de lógica para manipular, fazer manipulação lógica para demonstrar a veracidade de certas proposições, de certos teoremas. Bom, vamos ver uma coisa aqui. Tá? Trata aqui a tabela de valor. Deixa eu ver um negócio aqui que eu quero. Ó. Ó. Considere essas duas proposições aqui. Essas construções. Vou pagar aqui. Nós sabemos que a conjunção não é logicamente equivalente à disjunção. Mas considere essas duas construções aqui. P, se somente se Q. E essa. P e Q. Ou não P e não Q. São duas construções por composição. Será que elas são logicamente equivalentes? Tá? Só analisando, nós vemos que não. Por quê? Veja bem. Se isso aqui é verdadeira, quando é que isso é verdadeira? Assuma que isso aqui é verdadeiro. Então, P é verdadeira e Q é verdadeira, ou P é falsa e Q é falsa. E daí sai. Se as duas são verdadeiras, isso aqui é verdadeiro, portanto, a disjunção é verdadeira. Se as duas são falsas, é um outro caso em que isso aqui é verdadeiro, essa conjunção é verdadeira, portanto, essa disjunção é verdadeira. Então, tá? Eu provei o quê? O que eu provei? E a recíproca também, né? Porque, ó, se isso aqui é verdadeiro, é porque ou isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, P e Q tem o mesmo valor lógico. Então, isso aqui, tá? Entendeu? Se isso é verdadeiro, é porque P e Q não tem o mesmo valor lógico, não. P e Q são verdadeiros. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, P e Q são falsas. Então, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, tem o mesmo valor lógico.
E se isso não está claro para você, só resta o quê? Tabelinha. Vamos lá na tabelinha, ó. PQ, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, né? Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Opa! Porque, né? E aqui, falso, falso. Então vamos lá, vamos botar logo aqui P, né? Equivalente a quê? Como é que se lê isso? P, se somente esse aqui, P equivalente a quê, tá? P é necessário o suficiente para quê, e assim vai. Então isso aqui é o quê? Verdadeiro? Falso? Falso? Verdadeiro. Tá? Agora, se você pegar P e Q, ó. P e Q eu sei. Qual é o valor de P e Q? Qual é? Verdadeiro, falso, falso e falso. Tá bom? Agora vamos para cá. Para a próxima, qual é? Não P ou não Q. Vou tirar o parênteses porque a negação precede, tá? Aí, desculpa. Aí. Não P e não Q. Vamos lá. Não P e não Q. Falso, falso. Quanto é que dá isso? Hã? Dá falso. Hã? Não, cara. É a conjunção, ó. Falso, falso, dá o quê? Falso. Verdadeiro, falso? Falso. Tá? Falso, verdadeiro? Falso. Verdadeiro, verdadeiro? Verdadeiro. Agora pega, faz a disjunção desses dois. A disjunção desses dois, tá? Aí vai ao encontro que eu falei. P e Q. Disjunção não. É disjunção. Disjunção com o quê? Não P e não Q. Mas a disjunção dá o quê? Verdadeiro, falso, falso. Então, essas duas são o quê? Logicamente equivalentes. Tá certo? São logicamente equivalentes. Voltando a falar qual é a relação entre equivalência lógica, ou seja, ser logicamente equivalente, e equivalência material, ser materialmente equivalente? Logicamente para todos os casos, materialmente é para... São logicamente equivalentes, tá certo? Veja bem, ser logicamente equivalente é ter o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica das componentes comuns. Tá certo? Tá bom? Então você observa o seguinte, ó. Sejam R, tá bom? Sejam R, e eu já vou botar aqui P1, PN e S, P1, PN, construtoras de proposições por composição. Tá certo? Construtoras, vou botar assim para ficar bem claro, construtoras de proposições, pensando nas máquinas, né? Por quem? Por composição. E aí eu já estou assumindo que tem as mesmas quantidades de
parâmetros. Tá bom? Agora, você vê o seguinte, ó. Dadas proposições P1, P2, Pn, tá certo? Dadas proposições P1, P2, P, dessa vírgula é uma conclusão, tá certo? A materialização, R, tá de azul. Uma materialização dessa construção, R de P1, Pn, tá certo? E S de P1, Pn, que é uma outra materialização dessa construção. Essas duas construções, essas duas materializações, têm o mesmo valor lógico, tem o mesmo valor lógico, quer dizer, se uma é falsa, a outra é falsa, se uma é verdadeira, a outra é verdadeira, certo? Quando e somente quando a equivalência a seguinte equivalência, R de P1, P2, Pn, essa equivalência aqui, ó, somente se essa equivalência é verdadeira. Ou seja, essas duas construções são logicamente equivalentes se somente se esta proposição aqui, que é esta construção, for logicamente equivalente a esta construção aqui, quaisquer que sejam os argumentos P1, P2, Pn. O que não ocorre com a disjunção e a conjunção. Eu tenho um exemplo de duas proposições, tal que a conjunção das duas, tá certo? A equivalência entre a conjunção e a disjunção das duas é verdadeira. A equivalência material é verdadeira. De novo, para ficar bem claro. Eu tenho um exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de duas proposições, tá certo? Tal que a equivalência entre a conjunção delas e a disjunção delas é verdadeira. Mas isso não faz que a conjunção e a disjunção sejam logicamente equivalentes. Porque eu tenho também dois exemplos de proposições onde a conjunção dela, a equivalência da conjunção delas com a disjunção delas não é uma equivalência material verdadeira. Entendeu? Então eu espero que vocês aqui, de uma vez por todas, entendam a diferença entre dois conceitos. Equivalência o quê? Equivalência lógica e equivalência material. Equivalência lógica diz respeito a construtoras de proposições parametrizadas, tá certo? Construtoras de proposições por composição. E a equivalência material diz respeito a exemplos de proposições. Então não faz sentido falar, muito embora os livros coloquem essa frase, uma proposição é logicamente equivalente a outra proposição. Não faz sentido. Faz sentido escrever uma proposição é materialmente equivalente ou simplesmente, tá certo? Não, de novo, não faz sentido escrever que duas proposições são logicamente equivalentes. Faz sentido dizer e escrever que duas proposições são materialmente equivalentes. Quando é que duas proposições são materialmente equivalentes? Quando a equivalência material entre elas é o quê? Verdadeira. Entendido?
Tá certo? Tá bom?